Olá, aqui quem vos fala é o professor e pastor Juscenilson Oliveira. Hoje estaremos estudando Teologia Sistemática, do curso básico de Teologia. E a matéria de hoje da Teologia Sistemática que nós estaremos estudando é a pneumatologia. O que é pneumatologia? Pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo. A Bíblia dá grande ênfase a essa doutrina. E na própria Bíblia nós encontramos um material para o conteúdo desta disciplina. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo esteja no terceiro lugar do pódio, tendo em vista que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existe competição. Não existe um maior do que o outro. Os três são pessoas distintas, mas é o mesmo Senhor, o mesmo Deus. O Pai, por sua vez, ele é a plenitude da divindade invisível. Ninguém vê o Pai. O Filho, que é Jesus, ele é a plenitude da divindade manifestada. Foi Jesus que se fez carne, habitou entre os homens e veio e padeceu para que eu e você fôssemos resgatados. Ele é a plenitude da divindade manifestada. O Espírito Santo é a plenitude da divindade operacional, ou seja, ele é o agente da comunicação divina. O Pai glorifica o Filho glorifica e testifica do Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica do Pai. Há uma comunhão entre eles, tendo em vista que são três pessoas distintas, mas é um só Deus. Ok? Vamos estudar e vamos observar que a primeira vez que o Espírito Santo aparece nas Escrituras está registrado na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esta é a primeira referência que nós temos da pessoa bendita do Espírito Santo nas Escrituras. O Antigo Testamento, ele está repleto, cheio da pessoa do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo operava no Antigo Testamento, mas era de forma diferente do que hoje ele faz. Ele era apenas, vamos dizer assim, que era uma operação, uma manifestação objetiva, pois ele ainda não havia sido derramado sobre a humanidade. A Bíblia vai nos mostrar grandes homens veterotestamentários, como Abraão, Moisés, Sansão, Davi. Com certeza esses homens que fizeram diferença, que foram usados por Deus, eles gostariam de desfrutar desse derramamento que nós alcançamos. Eles gostariam desse poder, desse revestimento sobre as suas vidas. Todavia, Deus preparou esse derramar do Espírito Santo para este tempo, para a igreja primitiva, e nos alcançou também, porque Jesus rasgou o véu e nos deu também acesso. Davi tinha uma porção do Espírito, mas não era revestido como hoje a igreja o é.
Salmo 51, versículo 11, Davi vai dizer o seguinte: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que é importante, é necessário o Espírito Santo na vida do homem. No Novo Testamento, nós podemos ver dos 27 livros que 25 deles descrevem o Espírito Santo como um ser real. Apenas Filemon e terceira carta de João falam dele apenas em essência. O livro de Atos, que tem o nome de Atos dos Apóstolos, poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito, porque neste livro, na história da igreja, nós encontramos muita manifestação, muito direcionamento, muito do Espírito Santo de Deus dirigindo os seus servos. Então, o nome de Atos dos Apóstolos, se fosse Atos do Espírito, estaria de bom tamanho e seria também bem aceito, porque o Espírito Santo está em Atos dos Apóstolos de forma extraordinária, através da igreja. Jesus teve um relacionamento muito íntimo com o Espírito Santo. Como homem, Jesus sabia a necessidade de ter o Espírito Santo na sua vida. Desde a sua concepção, em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 2, versículo 27, vai dizer que o Espírito Santo conduziu Simeão para o templo para que este homem, este ancião, apresentasse Jesus, conforme a lei decretava. Em Lucas capítulo 3, no versículo 22, nós temos o batismo de Jesus. E no batismo de Jesus, a Trindade se faz presente. Jesus desce às águas. Quando Jesus vai sair das águas, os céus se abrem e ele vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. E ouve-se uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então aí nós temos a Trindade. Nós temos o Espírito Santo em forma corpórea de pomba pousando sobre Jesus. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 1, diz que o Espírito Santo encheu Jesus e o levou até o deserto para ser tentado. Jesus entra no deserto cheio do Espírito Santo. Jesus já nasceu cheio do Espírito Santo. Jesus é levado ao templo e ali também está o Espírito Santo usando Simeão. Jesus é batizado e o Espírito Santo se manifesta. Depois do batismo, o Espírito Santo leva Jesus até o deserto para ser tentado. E Jesus passa grande período de provação no deserto. E diz a Bíblia, em Lucas capítulo 4, versículo 14, que Jesus sai do deserto, cheio do Espírito Santo, e entra na cidade. O versículo 18 do capítulo 4 de Lucas vai dizer que Jesus agora vai entrar na sinagoga e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então a trajetória de Jesus foi uma trajetória de intimidade com o Espírito Santo. Jesus, todos os passos que ele tomava, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Jesus entra no deserto, sai do deserto, só que dentro do deserto ele foi tentado. Mas por que Jesus não cedeu às tentações? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que entram no deserto cheias e saem vazias. Tem outras que nem saem do deserto. Mas Jesus entrou cheio, permaneceu cheio e saiu cheio. Que a nossa trajetória seja também
de experiências com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que traz a regeneração para as nossas vidas. Ele é o único que pode regenerar a alma do homem. Depois desta alma regenerada, acontece o processo da habitação do Espírito Santo na vida do homem. E ele permanece como agente, trabalhando, levando o cristão a aspirar pela presença do Pai, pela comunhão com o Filho, fome pela palavra e desejo de viver uma vida de oração. É o Espírito Santo que trabalha em nós, desta forma, começando este processo, esta regeneração. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo, ele, como eu já disse, ele teve um relacionamento com Jesus enquanto Jesus estava nesta terra. E em João capítulo 16, versículo 8, Jesus sintetizou a missão do Espírito Santo. Ele vai dizer: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então Jesus sintetizou a missão do Espírito Santo na vida do homem ou da humanidade. Jesus disse quando ele vier, e ele veio. A partir do dia de Pentecostes, ele foi derramado, aleluia, conforme foi profetizado pelo profeta Joel. Joel, muitos anos atrás, disse que ele seria derramado sobre toda a carne, sobre os velhos, os jovens, os servos, as servas. Então, esse momento chegou. E foi no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das festas instituída por Deus. Quando Moisés sobe ao monte, Deus vai falar com ele e vai trazer para ele algumas instituições, algumas leis, algumas normas que ele deveria cumprir. E dentre as festas está uma das principais, que são 3, está a festa do Pentecostes. A palavra Pentecoste é uma palavra grega que significa 50º, conhecida também esta festa como a festa das semanas. Por que festas das semanas? Porque durava 7 semanas. Também era conhecida como festa das primícias. Por que festa das primícias? Porque toda a colheita era dedicada a Deus e as primícias se trazia à casa do Senhor, conforme está lá em Êxodo capítulo 23, versículo 19. Olha que interessante. No dia da festa das primícias, onde o povo pega a colheita que tinha feito, e dessa colheita pega toda a primícia e oferece ao Senhor. É nesse dia que o povo pega o melhor e oferece a Deus, que Deus também vai enviar o seu Santo Espírito para este povo, para aqueles que estavam esperando, ansiosos por serem revestidos, conforme Jesus pediu para que esse povo fizesse.